Bom dia, tudo bem com você? Aqui o doutor professor Fernando Lopes de Freitas passando aqui para dizer terceira parte do nosso quadro de doenças do sistema imunológico. Eu vou falar do diabetes tipo 1, ok? Fica comigo, vai ser embrasado. Boa noite, tudo bem com você? Doutor professor Fernando Lopes de Freitas, o seu psicoterapeuta, programador, neurolinguístico, por aí vai, né? Trazendo a terceira parte do quadro de doenças do sistema imunológico. E essa terceira doença que eu vou trazer é o diabetes tipo 1. Tá? A diabetes, ou diabetes tipo 1, é caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, condição que leva a uma série de complicações no organismo. Esse tipo apresenta menor incidência do que o tipo 2. De fato, há estimativas de que somente em torno de 10% de todos os casos de diabetes sejam do tipo 1. A doença tende a se manifestar nos períodos de infância e adolescência e consiste na distribuição feita pelo próprio organismo das unidades de defesa do corpo responsáveis pela produção de insulina. Aí eu vou dar uma dica aqui interessante, né? Porque isso acontece comigo, ok? Por que eu não tenho diabetes? Porque eu tenho um problema de muita adrenalina. A minha adrenalina é lá no céu. Eu vivo no limite, eu vivo na beirada, eu vivo ali no topo. Então a adrenalina, ela queima a insulina. Ela não deixa a insulina, tá? Essa produção de insulina, ela é reduzida por causa da adrenalina, ok? A pessoa que não tem esse problema de adrenalina, aí ó, forte, né, queimando, ela vai ter, então, uma produção de insulina muito maior. Consequentemente, diabetes, ok? Seus fatores de riscos abrangem genética, história familiar, além da ocorrência de infecções na infância. A diabetes tipo 1 pode causar lesões, placas nos vasos sanguíneos que comprometem a oxigenação dos órgãos e eleva o risco de infarto e AVCs, falência renal, neuropatia periférica, entre outras complicações. Os sintomas característicos da doença incluem sede constante, boca seca, vontade de urinar toda hora, perda de peso, formigamento em pernas e pés, feridas que demoram a cicatrizar, fungo nas unhas, por aí vai. Tudo isso são sintomas característicos de quem tem diabetes tipo 1. Ok? Lembra aí. 1, não é o 2 não. Tá? E o diagnóstico geralmente é dado a partir de um exame de sangue que mede a glicemia. Interessante que tem uma maneira fácil de saber isso para a pessoa que começa a sentir uma dor de cabeça. Se você não for uma pessoa nojenta, tá? Tem gente que põe a mão e põe a boca em tanta coisa podre. Mas você está urinando? Molha o dedo,
Passa na língua. Se tiver doce, a sua urina, a sua glicose está alta. Pegou? É. Então pega essa visão aí. Pelo sangue se mede a glicemia. E se o resultado for acima de 126, tá? A pessoa é considerada diabética. Tá? Tá abaixo de 126, não é diabético. Pode ter tido um pico de glicose, mas não é diabético. A mesma coisa. A pressão está 14 por 9, 14 por 8, tal. Por quê? Tem que se fazer uma anamnese. Por que a pressão subiu? Ele se aborreceu, ela se estressou, ela teve um susto, o filho caiu, se machucou e tal. Poxa, soube que vai ficar desempregado e tal, e essa coisa toda mexeu com a emoção. Hã? Por quê? Glicose, pressão arterial, a maioria das vezes se descontrola por causa da emoção. Os médicos não querem nem saber. O médico mediu a pressão. Não está 13 por 8, você é hipertenso, tá? Não. Ele nem perguntou o que aconteceu. O que aconteceu com você? A sua pressão está um pouquinho elevada. Porque a pressão normal é 120 por 80 ou 130 por 80. Está normal. Nada de se subir 130 por 90, 120 por 90, já está um pontinho acima, a mínima, então não está normal. Esse papo de cardiologista de fundo de quintal, do SUS, de preferência, que diz que todo velho, com a pressão a 14, 15, até 16, tá normal. Onde está escrito isso? Cardiologista barato. Aonde está escrito isso? A pressão normal de qualquer ser humano, de preferência a partir dos 16 anos de idade, a pressão é 12, ou seja, 120 por 80, 12 por 8. A partir dos 18, normal, 13 por 8, 130 por 80. E fecha a conta e passa a régua. Não tem nada de a partir, né, tá com 70 e tal, é hipertenso, é isso e aquilo. Existe remédio para quê? Vasopril, enalapril. Existe para quê? E por aí vai. Poderia aqui citar inúmeros aqui medicamentos que controlam a pressão. O enalapril, então, é um vasodilatador. Dilata a veia, o sangue passa, o coração diminui a batida e a pressão normaliza. Que é isso, pelo amor de Deus? Não faça isso, cardiologista. Porque não é assim. Você vai matar uma pessoa dizendo para ela que é normal ela ter a sua glicose a 130. É normal ter a sua pressão arterial a 150, a 140, por 90. Depois você segura. Depois segura. Tá? Mas, vamos lá. O tratamento envolve reposição desse hormônio
tá? O qual tem a função de abrir as portas das células para a entrada da glicose, que será convertida em energia. Ainda a adoção de um estilo de vida mais saudável, que inclua a prática de exercícios físicos, como eu falo sempre, abandono do fumo, da bebida alcoólica, né? Uma alimentação mais rica em alimentos integrais também deve fazer parte do processo, ok? Pega a visão que alimentação, exercício físico, dormir bem, tudo isso faz bem à saúde. Por quê? O céu não está em crise, Deus não está em crise, Deus continua no controle, soberano sobre todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida. Deus quer que a gente seja feliz, Deus quer que, embora ainda aqui, tudo esteja contrário, Deus ainda quer, ainda conspira a favor da nossa felicidade. Mesmo que a gente não entenda, e realmente eu não entendo nada mesmo, então, né? Então Deus entende. O que eu não entendo, Deus entende. O que está acima do meu conhecimento humano, Deus é que sabe. Ok? Assim é contigo também. Então guarda isso para falar para você. Deus te fez para ser feliz, então viva uma vida saudável, porque isso é bom. Então, sendo assim, dá um joia, né? Deixa o like lá e compartilha. O máximo que você for. Não é compartilhar para sua amiguinha, não. É compartilhar. Pega lá todos os seus contatos, faz uma lista de transmissão, manda para todo mundo. Ok? E o Deus de Pai será contigo. Shalom Adonai. Deus te abençoe muitíssimo. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos.